terça-feira aqui não ter lugar. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Por quê? Porque tem um dono que tem interesse nisso. Tem alguém muito poderoso por trás disso. Amém? Só que agora Deus está nos treinando. Porque como é que Deus vai trazer um povo para ser alimentado e na hora que for preciso um louvor abençoado não tem? Na hora que for preciso, né, de outros recursos não tem? Nós estamos sendo treinados. Bate assim no peito e diz assim: aqui é um treinamento para um outro estágio. Eu não vou ficar aí não, viu? Você não vai ficar aí não, viu, moçada? Quietinha, o tempo todo quietinha. Não vai. Sinto muito. Não vai. Viu, irmã Cíntia? Você não vai ficar o tempo todo aí, entendeu? Contando a fé. Viu? Apesar de que isso é nobre demais, é top das galáxias. Viu? Amém? Eu já contei a história de vocês lá da minha cidade, lá em Camaçari, na Bahia. Quem conhece Camaçari aqui na Bahia? Quem conhece? Camaçari é pertinho de Salvador, a cidade do polo petroquímico, pastor. Na cidade de Camaçari, um dos maiores empresários da cidade é diácono. E tem um evangelista na sede que trabalha para ele, na empresa dele. Mas quando chega na sede, lá no culto, o evangelista que trabalha para o milionário diz assim: ó, irmão, vai lá ver como é que está o estacionamento. Aí ele: amém. E aí eu perguntei uma vez para ele, não vou falar o nome por causa da live, mas eu perguntei uma vez para ele: meu irmão, o que o senhor acha de ficar aqui? Porque nas festas ele era o primeiro a se prontificar para o estacionamento. A nossa igreja tem um estacionamento gigantesco. Você ficar aqui no estacionamento. Aí ele disse assim: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não sabe a nobreza que é isso aqui, a oportunidade que Deus está me dando aqui. Você não sabe. Um dia ele ficou para cuidar dos banheiros. A nossa sede hoje, ela sofreu uma reforma, né, Mila? E essa sede hoje está gigantesca e tem vários banheiros assim, até vestiários. E aí ele ficou escalado numa festa para cuidar dos banheiros. Aí eu fiquei parado assim, eu falei: rapaz, tem alguma coisa de errado com o evangelho. Esse evangelho é uma loucura mesmo. Não dá para entender, é uma loucura. E ele de um lado para o outro aqui, ó, na porta dos banheiros. Entendeu? E se faltar um papel higiênico e não tiver ninguém, as irmãs, que tem zeladora contratada da igreja. Mas se der mole, ele corre e resolve. Não, é um negócio fora de série. E tem um outro que eu vi aqui numa live, aqui, num cortezinho, um certo irmão pregando e dizendo que o irmão que foi cuidar do carro do pregador era juiz, né? Uma coisa assim. Que aí disse que ia estacionar o carro dele, diácono. Aí o irmão, o pregador, chegou para o pastor e disse assim: pastor, o senhor tem um diácono aqui de primeira, de excelência. Aquele irmão ali. Aí o pastor chegou no ouvido dele e disse: meu filho, esse irmão é um juiz da cidade. Ele: misericórdia. Cuidado, viu? Igreja tem dessas coisas. Aqui nós temos empresário diácono. Aqui na DEF da sede Vila Franca tem gente que tem frota de caminhão, que cuida ali da frente da recepção. Vocês estão entendendo isso aqui? Amém? Sirva na condição que Deus te deu. Faça o melhor nessa condição agora. Vocês sabiam que tem coisas que estão prestes a ser desbloqueadas e Deus só quer algumas atitudes nossas em tom de resposta? Ó, Davi tocando para o rei. Cara, meu Deus, não dá para entender. Eu fui ungido para ser rei e agora eu estou aliviando. Eu deveria estar matando o rei, mas agora eu estou aliviando o rei. Eu podia estar: Senhor, por que o Senhor não me chamou para fazer parte do processo de eliminação de Saul? Era mais lógico, porque se eu for ungido para ser rei, a lógica humana é essa: quanto mais rápido ele for, mais rápido eu subo. Não é assim? Mas não, ele está lá fazendo o quê? Aí Paulo diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Faz o bem, faz o bem, faz o bem, faz o bem, faz o bem. Amém? O pastor, o presidente, estava falando com a gente lá em Santarém. Ele disse assim:
eu prefiro tomar prejuízo do que me dar bem em uma situação que afete alguém. Não foi, amor? Que prejudique alguém. Eu prefiro tomar prejuízo. O pastor que foi hoje lá me atender na cerimônia fúnebre lá na Bahia, é um grande amigo, também um grande empresário. Um grande empresário lá da nossa cidade. Esse pastor, ele é dono da maior distribuidora de ferramentaria. Ferramenta de todo tipo ele vende. E esse pastor, ele alugou um prédio dele no centro da cidade. Alugou esse prédio dele, olha só, para uma empresa, Porto Seguro Seguros. Empresa grande. Só que aquela empresa trabalha com franquia. E quem estava nessa franquia dessa lá da nossa cidade, era uma família de lá da cidade. Alugou o prédio. Irmãos, 2 anos sem pagar aluguel. Aí rolou justiça e tudo mais. E numa das reuniões, estava o esposo e a esposa. E o pastor ia chegando para a audiência, não sei se era uma audiência, uma conciliação. Quando o pastor está chegando, estavam os dois conversando. E ela dizendo, eu vou me separar, porque tudo que a gente fez até hoje, eu confiei em você, deu tudo errado. E esculhambando o rapaz. Aí o pastor passou, aí Deus disse assim, perdoe a dívida e cuide deles. Aí ele falou assim, rapaz, você sabe que é um prédio no centro da cidade, com um estacionamento interno, subterrâneo. Aí ele chamou os dois, pegou o advogado e disse, dê baixa na causa, se preocupe que eu vou pagar seus honorários. Chamou os dois e disse, eu perdoo toda essa dívida, agora com uma condição. Aí eles, qual é? Que vocês vão na igreja comigo. Sabe o que acontece? Esse casal hoje é crente. Mas foi um processo bruto, viu? Tinha libertação, tinha demônio, tinha tudo lá pelo meio. Entenderam, irmãos? Então, irmãos, nós precisamos aprender que às vezes é bom tomar um prejuízozinho. Às vezes é bom. Cuidado no que você está fazendo por aí. Estou falando para os irmãos que estão aí em contato com o povo de fora. Cuidado, porque tem coisa que Deus está criando para te usar. Deus pode estar criando um negócio que está parecendo prejuízo para criar uma oportunidade para te usar. Você acredita nisso? Por que você está falando isso, pastor? Não sei, a live vai ficar gravada, alguém pode ver daqui a 1 ano e essa palavra falar com a pessoa. Amém? Vamos lá. Então Davi fez reformas religiosas. Davi também era um homem de aliança. Oh glória, sobe. Continua aí, ponto. Acho que já vai entrar no 2º. Já está terminando já. Pode ir mais, esse já foi. Já foi. Ele fez uma suprema aliança, pode subir, tá bem? Bom, então Davi teve grandes vitórias no seu reinado, né? A grandeza da política de Davi. Davi teve várias realizações militares, né? Davi conseguiu subjugar os filisteus. O pior inimigo de Israel, no período dos reis, foram os filisteus. Mas no período de Davi, os filisteus ficaram subjugados. Quem está entendendo? Amém? E Davi feriu, sujeitou, matou, tomou. São os verbos usados para as vitórias em que Davi foi vencedor, segundo a mão do Senhor, né? Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui para alguém aqui. Está vindo umas coisas assim, eu posso falar, irmão? Olha aí, peraí. Quando você está no propósito que Deus tem para você, Deus vai criar as circunstâncias favoráveis para te botar para frente, para te empurrar, para te fazer progredir. Sabia? Deus vai criar as circunstâncias favoráveis para te fazer avançar. Se você estiver Nós falamos aqui na oração de sexta-feira sobre os pilares da oração, baseada na oração do Pai Nosso. O primeiro pilar da oração, glorificação. O segundo pilar da oração, agradecimento. O terceiro pilar da oração, pedido de perdão. E perdoar também os outros, é óbvio. O quarto pilar da oração, reconhecimento do reino e do nosso papel nesse reino. Amém? Esse último pilar tem a ver com o nosso propósito. Quem está entendendo? Então, quando você for orar sobre qualquer negócio, Senhor, isso tem
a ver com o meu propósito? Isso é para coadunar, colaborar com o que o Senhor tem para mim? Com o que o Senhor quer realizar na minha vida? Tem a ver? Então faz, Senhor. Senhor, coloca no meu caminho tudo aquilo que vai somar no meu propósito. E começa a acontecer, irmãos. Bom, eu não vou ser triunfalista. Tem coisa que a gente vai perder. Cuidado com esse tipo de oração, porque esse tipo de oração é respondida rápido. Quem está entendendo aqui, irmãos? Cuidado com esse tipo de oração, porque esse tipo de oração faz você perder coisas e fazem coisas dar certo, fazem coisas dar errado e fazem coisas dar certo. O que é que vai dar errado, pastor? Tudo que está de encontro ao seu propósito vai dar errado. Quando a gente faz esse tipo de oração, tem coisa que tem guerrinhas do nada, começa a acontecer guerras do nada, guerras. Sabia? Quando você faz esse tipo de oração, Deus está entendendo que você está querendo afinar, alinhar com o que Ele tem para a sua vida. Então é o próprio Deus que vai fazer as coisas fluírem. Você se lembra quando Paulo escreveu aos Efésios capítulo 1, verso 27? Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Não é assim? Se fosse o David Leonardo, ele ia dizer que você é o coraçãozinho de Jeová, que Deus te ama tanto que Ele já te deu tudo e você só precisa acessar. Teologia da prosperidade. Não é nada disso. A teologia certa nesse texto é: as bênçãos espirituais já estão garantidas para aquele que vive o propósito. Se o meu propósito precisar de um recurso já garantido por Cristo na cruz do Calvário, esse recurso estará disponível. Quem está entendendo? Amém? Quando eu cheguei aqui em Odivelas, pastor Marcelo, eu disse assim: Senhor, precisamos de um som e eu já vejo ele. Precisamos, Senhor, de telão, eu já vejo o telão. Precisamos, Senhor, de projetor, eu já vejo o projetor. Mas éramos tão poucos. Mas estávamos precisando era de força e de ajuda e de oração e de união e de crescimento e de gente. Mas a gente tem que aprender com o pastor Robson, sim ou não? Eu já vejo sem ver. Não é assim? Por que isso aqui, pastor? Porque isso faz parte de um propósito de Deus, do céu. E se eu disser para os irmãos que eu vejo uma carrinha? Ah, não, os irmãos não estão entendendo. Quem é o dono do propósito, irmãos? Quem é o dono da igreja? Quem é o interessado para esse negócio andar? É Deus. Eu já vejo uma carrinha indo para o culto no Casal de Cambra. Eu já vejo uma carrinha indo para o culto na Amadora. Eu já vejo essas coisas de doido. Mas é porque Deus é o dono do propósito. Aí o que é que Deus faz? Pega valentes. Junta valentes numa caverna. Caverna não é lugar de unir valente, irmão. Lugar de unir valente é em palácio, em mesa de banquete. Mas Deus, quando quer, une valente em caverna e faz esses valentes vencerem guerras impossíveis. Nós estamos aqui numa incubadora. Ei, tem um grupo de pessoas na igreja Adef Odivelas que está na incubadora de Jeová. Sabe o que é incubadora? Todo mundo sabe o que é uma incubadora, né? Alguém sabe o que é já viu uma chocadeira de ovo? Chocadeira, você põe os ovos lá dentro, ela acende uma luz, tem que ter a temperatura certa. Depois de um tempo os ovinhos começam a quebrar, saem os pintinhos, né? Chocadeira, mas tem que passar um tempo aonde? No calor, enclausurado, fechado. É um tempo, é um time. Fala assim para o irmão que está do teu lado, diga para ele: é um time. É só um time. Diga, vai nascer. O que está sendo gerado hoje vai nascer amanhã. Às vezes está sendo gerado na inquietação, na dor, no calor, no silêncio.
Você já viu música dentro de chocadeira? Nem tem. Palavra de ânimo não chega. Mas Deus está incubando. Deus está chocando. Vai nascer. Não tem como não nascer. Amém. Esse dia eu estava chegando aqui com o carro chegou domingo, pastor, eu fui deixar a irmã lá no centro de Lisboa, mais Camila, eu cheguei assim, ó, está repreendido. Aí eu falei com o pastor Marcelo, help, me ajude. Pastor Marcelo, eu vou passar aí para passar a máquina. E não era nada, era só um teste. Pastor Marcelo suspeita da sonda, vamos botar combustível limpo que vai limpar, amém? Era só um teste. E quando eu estava chegando, Deus me mostrou uma carrinha grande, de 16 lugares chegando aqui na frente. Eu não sei como virá, eu só sei que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Não é para mim, não é para você, é para nós. É para nós, amém? Pastor está falando essas coisas, é perigoso falar essas coisas. Ponto 2, administrações de Davi. Irmão, isso aqui é muito forte na vida de Davi. Coloca só esse verso de 2 Samuel 8:17, para terminar, já são 9 horas. 8:17 de Samuel. Coloca aí. Depois, irmãos, eu vou fazer aqui uma arrumação cronológica dos livros históricos, viu? 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Todas as histórias que estão nesses livros que correspondem, eu vou arrumar nos blocos, viu? Porque tem história de Davi em 1 Crônicas, tem história de Davi em 2 Samuel, mas não tem história de Davi em 2 Crônicas, porque já é depois, viu? Depois a gente organiza isso. Olha aí, Isadoc, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram o quê? Sacerdote. E Seraías era o quê? Escrivão. Diga assim, Davi bota cada um no seu lugar. A obra de Deus aqui, ó, presta atenção, nós estamos ainda tendo algumas, como é que eu posso dizer? Ajustes. É ajuste, tá bem? Tem alguém que não está ainda 100% no lugar e tal, mas as coisas vão se ajustando. Pastor Marcelo, eu me lembro, quando eu era novo convertido, cheio de perguntas a Deus, cheio de perguntas. E eu fui ler o projeto do tabernáculo. Você viu que Deus deu ali tudo aleatório? Deus não disse assim, Davi, você vai fazer uma arca que vai ficar aqui, você vai fazer um candelabro que vai ficar aqui. Davi não, Moisés, perdão. Um candelabro que vai ficar aqui. Você vai fazer uma mesa de panzasmo que vai ficar aqui, um altar de incenso que vai ficar aqui, uma pia de bronze que vai ficar aqui, um altar de sacrifício que vai ficar lá. Deus não disse nada. Deus só disse assim, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. É assim que Deus faz com a gente. Sabia? Se Deus está bagunçando a vida de alguém, é porque Deus está prestes a botar em ordem, para que o nome dele seja glorificado através da tua vida no deserto. Tem alguém com a vida bagunçando aqui, irmão? Tem alguém com a vida bagunçando aqui. Se Deus está trazendo essa palavra, tem alguém que está com a vida toda bagunçada e está perguntando, meu Deus, quando é que as coisas vão entrar em ordem? O momento certo virá. Quando? Quando o projeto estiver pronto. Aí depois que o projeto está pronto, aí Deus diz, a arca é aqui, candelabro é aqui, mesa de incensário é aqui, altar de incenso é aqui. Aí Moisés, agora eu estou entendendo. Não está entendendo nada. Ei, é sempre assim, é sem entender nada. Tem gente aqui, irmã Rose, é para a senhora isso. Eu não estou entendendo nada. Está tudo assim. Aí Deus fala com a gente nessa noite, é porque está chegando um tempo, e vai chegar, em que quando o projeto estiver pronto, cada coisa entra no seu lugar. Irmãos, eu me lembro, saindo da Ford, meu irmão, que é o pai de Alan, era soro positivo, eu cuidei dele 10 anos. Deixava meu irmão em casa com a cuidadora, saía da Ford 2 horas, tomava um banho, pegava minhas coisinhas, uma mochilinha, pegava um ônibus para Salvador, para estudar teologia, e todo mundo rindo da minha cara. E teve vezes no ônibus eu batendo a cabeça no vidro do ônibus com sono, porque eu pegava na Ford 5 da manhã.
que eu dizia assim: Deus, para que é que vai servir isso mesmo? Eu acho que esse povo, esses meus parentes estão com razão. Eu devia estar estudando era direito, eu devia estar estudando era medicina. E olha que Camila sabe, eu passei em várias universidades. Eu fiz o 2º grau, enquanto meus amigos iam brincar, eu ficava lendo, feito um doido, parecia um maluco. Então eu passei em psicologia numa universidade, passei em direito em outra universidade, passei em agronomia em outra universidade. Deus diz: não, nenhuma dessas, nenhuma. É teologia. E eu me perguntava: para que isso? Está tudo desorganizado, Deus vai te explicar depois. Chegava em casa, meu irmão mais novo, doente, já em fase. E eu dizia: o que é que está acontecendo? Estou treinando. Quem está entendendo? Depois que meu irmão faleceu, foi que eu peguei Alan com 8 anos. Peguei da minha mãe, solteiro. Ainda fui julgado na igreja. Apareceu o filho dele, eu sabia que esse almofadinha fazia coisa errada fora. Eu sabia. Ainda tem, não tem os profetas de plantão? Não, chegou o pastor me chamou no gabinete. Ô meu filho, confessa, é melhor. Aí eu disse: confesso agora, pastor. Isso, filho, vai, confessa. Esse menino é filho do meu irmão morreu de AIDS. Esse menino está na casa da minha mãe tem problema sério, teve 2 AVC. Eu peguei esse menino e estou cuidando dele, eu estou confessando para o senhor. O pastor terminou chorando. É mesmo, menino? É. Rapaz, pois chegou aqui de outro jeito. Ele disse: ainda bem que o senhor me chamou, porque tem uns que nem chamam e já começa a limar, não é? Quem está entendendo aqui, irmãos? Diga assim: o que está acontecendo hoje eu vou entender logo mais, porque tem um dono da tua história, irmão. Ei, deixa eu dizer uma coisa para alguém aqui. Tem um Deus que é dono da sua história. O mesmo Deus de Davi é o Deus que é dono da história de cada adorador que veio nesse culto, nessa noite. E tem mais: quando o seu tempo chegar, Deus vai te dar condições de administrar o que Deus vai te dar. Quem está entendendo? Vamos terminar, já são 9h05. Se coloque de pé em nome de Jesus. Temer porque, acho que é dó. Se eu estou guardado por quem nunca. É essa nota aí. Seu nome é Jeová Jireh, Irá. Eu creio em ti, eu não vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque de uma forma maravilhosa o Senhor tem nos amado. O Senhor tem cuidado de cada um de nós.